Olá, meu amigo. E aí, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar falando com você. Para você que me conhece, você já sabe do meu trabalho, e para você que não me conhece é a primeira vez, eu sou Raimundo, sou treinador. Eu trabalho com desenvolvimento humano já por volta de 8 anos e aproveitei esse ano para fazer um trabalho diferenciado. Eu tenho um propósito aí de responder 48 perguntas nesse período aí de 12 meses. Hoje nós estamos aqui no quarto vídeo para falar sobre um assunto que é de importância. Esse assunto de hoje nós vamos falar sobre o medo. Puxa vida, quantas pessoas têm medo? Todos nós temos. O medo se desenvolve em nós desde quando éramos pequenos e ele vai ganhando proporção. Em alguns, ele assume uma proporção gigantesca, em outros, nem tanto. Mas o medo faz parte da gente, é uma emoção. O medo é uma emoção. Ah, na maioria das vezes, ele vem acompanhado de uma sensação de insegurança muito grande. E essa insegurança muito grande faz a gente perder a confiança pessoal em si mesmo. E usualmente os pensamentos eles são desastrosos no caso do medo. Exemplo, você trabalha numa empresa hoje, uma empresa muito bom, um salário muito bom, te dá um conforto maravilhoso, mas no entanto você tem medo de perder o emprego a qualquer hora. E isso, em algum momento, vai te levar a se tornar escravo de um tipo de autoridade, de um chefe muito autoritário, que não vai te valorizar muito, que vai te ameaçar, te mandar embora, e você, por medo, você vai ceder a qualquer custo e a qualquer exigência. Isso é perigoso. Você está num casamento e, como esposa, talvez tema seu marido te largar, te abandonar e procurar outra pessoa. É o medo que às vezes vai te aprisionar nesse casamento opressor e um casamento, às vezes, sem amor, sem afeto, sem valorização da dignidade. Se for no trânsito, talvez se você tiver um medo mórbido por dirigir, você vai começar a pensar em tragédia, bater o carro e etc e tal, não vai dirigir. Se você está numa escola e vive em uma outra situação opressiva, você vai terminar cedendo por medo. Veja que o medo ele pode ser uma proteção, mas, no entanto, ele pode ser uma autoridade exaustiva para nós. Tá certo? E o que nós temos que fazer? A partir do momento que a gente reconhece que a gente tem um medo exagerado, a gente tem que trabalhar esse medo. A gente tem que desenvolver um pouco mais da confiança, um pouco mais de coragem, um pouco mais de determinação de agir como autor para os resultados de nossas vidas. O medo ele é bom? Claro que o medo é bom. Por exemplo, a pessoa que trabalha em altura, ele coloca os aparatos de segurança, vai ancorar o trava-quedas. Por quê? Por ser cauteloso. É o medo? Claro, se cair machuca. Mas, no entanto, não deixa de fazer isso subir em altura, porque há um risco de cair. A gente quer dizer então que o medo faz com que a gente seja muito planejador, que a gente seja muito analista, que a gente deixe de fazer as coisas. E usualmente a gente vai se justificar por não fazer, dizendo: ah, eu não fiz porque eu sabia que isso não poderia dar certo, ah, já aconteceu isso com alguém, alguém tentou, fez isso, fez aquilo, não deu certo, olha como é que ele está. Tá vendo? Às vezes é desculpa. O medo ele é tão grande que para a gente justificar, a gente fica buscando esses exemplos de fracasso, de insucesso, que vai justificar a nossa falta de iniciativa, a nossa falta de coragem. Então, a pergunta é: qual é o tamanho do seu medo? O que, que o medo tem feito com você? Se você e eu tivermos tanto medo ao ponto de sermos paralisados, a gente vai deixar de conquistar. Há alguém que disse, não sei exatamente quem, mas o seguinte: quando você não ataca, você é atacado. Quando você não faz gol, você toma gol. Isto é, se você não tiver coragem de agir, ficar paralisado, você vai ver alguém ter um êxito à sua frente. E mais uma vez você vai ser tomado por um sentimento desconfortável, de frustração, de sentimento de fracasso, de que não conseguiu. Mas a pergunta é: como fazer para desenvolver coragem? Como fazer para ser mais autoconfiante, né? Ser mais confiante, melhor dizendo. É preciso que você conheça seu potencial, que você conheça seus talentos, que você conheça seus pontos fortes, mas que, no entanto, você trabalhe aquelas fraquezas que você tem, suas fragilidades. É preciso entender de onde nasce esse medo. Me fale, quais são os seus medos e o que você tem deixado de fazer porque o medo tem sido exagerado dentro de você.
Manda uma mensagem para mim, gostaria de ouvir aí a sua opinião. E existe uma razão porque em algum momento nós temos uma emoção muito incidente sobre nós. E uma delas, que é muito prejudicial em algum momento, quer dizer, em algum momento ela é muito prejudicial quando ela é exagerada e faz com que a gente se diminua, a gente não se veja com um elemento de potencial, um ser dotado de inteligência e de capacidade de realização. Não deixe isso tomar conta de você. Seja ele qual for o elemento do temor, haja. Acredite em você, no seu potencial e tenha certeza, você vai agir de forma corajosa. Qual é o tamanho do seu medo? Trabalhe esse medo. Como trabalhar o medo? Quais são as ferramentas? Uma das coisas que eu recomendo é que você primeiro se conheça. Saiba de onde nasce, por que ele é alimentado. A partir daí, é bem provável que você consiga uma luta de sucesso contra ele. É medo de dirigir? É medo de andar no escuro? É medo de perder o emprego? É medo de perder a aprovação das pessoas? Qual é o medo que te domina? Aqui a minha recomendação é que você saia desse casulo, saia dessa gaiola, saia dessa prisão. Uma das pessoas que foi entrevistada, depois de muito sucesso de vida, foi Ayrton Senna. Inclusive, essa música de fundo, ela mostra isso. Ayrton Senna, na entrevista, disse que ele tinha medo nas curvas, tempo de chuva, mas, no entanto, não deixou de fazer o que ele levaria ao êxito. Ok? E aí o Flávio Augusto, como sendo um dos grandes empresários, ele disse que também é tomado de medo. E o medo faz parte como proteção, mas ele disse que não deixou de agir. Ele encarou o medo e se tornou o que ele é. E você, espera também conquistar resultados, ter mais sucesso, ter mais realização, ter mais felicidade? Amigo, não permita que o medo te tire essa oportunidade de privilégio. Semana que vem eu vou falar o que é que o medo tem feito com pessoas que trabalham nas empresas. Eu vou falar com você. Não saia daí, me acompanha aí nesse Instagram. É só me procurar no Instagram que você vai me encontrar e a gente vai falar sobre esses e muitos outros assuntos. Manda aí uma resposta para mim, diz aí se você gostou, se você não gostou, o que a gente poderia falar mais aqui que faz sentido para você, tá bom? Um abraço, sucesso e muita paz no seu coração.